Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O tempo muda quase tudo, principalmente os partidos políticos. O PCB, que ficou conhecido historicamente como Partidão, legenda de Luiz Carlos Prestes, do escritor Jorge Amado, do jornalista Vladimir Herzog, para ficar em alguns nomes, se transformou em PPS, legenda aqui em Minas ligada aos tucanos. Mas um novo PCB ressurgiu. Terá ideais e plataforma política similares ao antigo Partidão. Sem coligação, o novo PCB lançou candidato ao governo do Estado. É o professor de História e Atualidade, Túlio Lopes, de 32 anos. O advogado Roberto Auad é vice na chapa, que tem também o professor Pablo Lima como candidato ao Senado. Túlio Lopes trabalhou em escolas da rede municipal de Contagem, na rede pública estadual e na Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Ibirité. Iniciou a militância política no movimento estudantil. Foi diretor da UMES, entidade que reúne estudantes secundaristas, e do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, entre outros. Cena Política convidou também para o debate os jornalistas. Márcio Fagundes, ele atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Luiz Carlos Bernardes, também conhecido como Peninha, ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Jornalistas. Foi diretor da Organização Internacional de Jornalistas. Trabalhou na Folha de São Paulo, TV Band, Isto É, entre outros veículos de comunicação. Honrados aqui com a presença do jornalista, de Túlio Lopes. E começando o nosso debate, Túlio, o Partidão, como eu disse, ele tem essa história que vem desde 1922, pelo menos é a data de fundação do partido. Ele ficou fora do ar aí há algum tempo, depois que o PPS surgiu no lugar do antigo PCB. E agora, o novo partido se identifica com o antigo, é também Partidão, como eu disse ali, pelo menos no site eu vi lá, que tem a foice, o martelo, parece ser mesmo o velho Partidão. Como é que é esse novo partido? Nossa militância, ela, em todas as atividades, além de cantar Internacional Comunista, grita uma palavra de ordem que para nós tem um significado muito importante. É força, ação, aqui é o Partidão. O PCB foi fundado em 25 de março de 1922. Ao longo da sua história de lutas, o PCB teve diversas divisões internas, né? Em fevereiro de 1962, foi fundado o Partido Comunista do Brasil. PCB, que está aí até hoje, né? O PCdoB. PCdoB. E em 1992 foi fundado o Partido Popular Socialista, o PPS, ao qual você referiu. O que nós temos, né? No movimento comunista internacional, houve uma crise no movimento comunista internacional com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa crise, no mundo inteiro, deu origem a um processo de crítica e de autocrítica dentro do movimento comunista internacional. Alguns partidos optaram, né, por fazer esse processo de autocrítica e se mantiveram, né, como Partido Comunista, no caso exemplar o Partido Comunista Português e o Partido Comunista da Grécia, que tem uma força política muito forte, né, dentro do cenário dos seus respectivos países. E no caso aqui em Minas, assim como na Itália, houve um processo, aqui no Brasil e na Itália, né, houve um processo diferente. Né, houve um movimento para liquidar, acabar com os partidos comunistas. Na Itália foi exitoso, né, foi proibido a legenda PCI, o partido de Antônio Gramsci, de Togliatti. E aqui no Brasil, um grupo liderado por Ivan Pinheiro, Horácio de Macedo e Zuleide Faria de Mello, professores universitários, Ivan Pinheiro, advogado, e por lideranças que aqui em Minas foram importantes nesse processo de reconstrução, de construção do PCB, como Armando Zilli, José Francisco Neres, conseguiu organizar um movimento em defesa do PCB, Movimento Nacional em Defesa do PCB. Era um movimento minoritário naquele congresso de 1992, né, que deu origem ao PPS, mas esse movimento
ele se organizou, conseguiu registrar de 92 a 94 o Partido Comunista, a legenda PC. Sem o B. Sem o B, mas no seu estatuto, no primeiro artigo, estava claro que foi registrado como PC e que o objetivo era lutar pela legalização do PCB, pela retomada do nome PCB. E aí, através de uma decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral, nós recuperamos nossa legenda em 1994 e, desde então, buscamos reconstruir o PCB. O ideário do partido é o mesmo anterior à Revolução Socialista? Ou ele tem, por exemplo, alguma influência dessa proposta chinesa de tentativa de reformular o comunismo, essa proposta que certamente você conhece, que a China vem praticando, com muitas críticas pelo mundo capitalista, por exemplo, norte-americanos, mas com elogios dos dirigentes chineses, que é um comunismo interno e externamente participando do comércio exterior, do mundo de economia globalizada, e então como se fosse também uma economia capitalista, ou seja, a China faz uma espécie de mix. Então eu queria completar a pergunta do Barroso com essa questão também. Pois bem, o Partido Comunista Brasileiro, né, desde esse processo de reconstrução, um esforço para estudar, fazer um balanço histórico das experiências socialistas no século XX. Sim. Buscamos também estudar o capitalismo hoje, sempre à luz do referencial teórico prático do partido, que é o marxismo. E buscamos estudar a atualidade do marxismo, e é interessante que o nosso candidato a presidente é o professor Mauriasi. Agora, nessa eleição aqui? Nessas eleições, nós teremos um candidato a presidente da República, né, que é o professor Mauriasi. Senhor da UFRJ. Isso, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A vice é uma professora também da Universidade Estadual da Bahia, Sofia Manzano. E uma série de intelectuais, de importantes professores universitários que vêm estudando o marxismo hoje, vêm incorporando as fileiras do Partido Comunista Brasileiro. Estamos num esforço muito importante, né, da formação política da juventude, da juventude comunista, uma série de iniciativas buscando, né, estudar a fundo os problemas do Brasil, através, por exemplo, do Instituto Caio Prado Júnior. Sim. E da revista Novos Temas. E no 15º Congresso do PCB, realizado agora em São Paulo, nós aprofundamos esse debate da reconstrução revolucionária do partido e estudamos também as experiências socialistas no mundo hoje. Sim. Coreia Quais do foram Norte, as conclusões? Cuba, Vietnã e a China. A China é bastante complexo, né? Estudar a realidade, a história chinesa. Mas até hoje o Partido Comunista lá é força hegemônica. E, no caso da China, né, uma parte do território chinês, a economia agrária controlada pelo Estado, coletivização das terras. Sim. E uma outra parte, a abertura para o capitalismo. Nós analisamos de forma crítica uma série de elementos. E internacionalmente, como a gente falou, né, a China atua no comércio internacional, competindo com os demais países capitalistas. E com mais um detalhe, a China hoje é o segundo PIB do mundo, pertinho do primeiro PIB, que é o norte-americano, e que sofre esse PIB com a crise norte-americana e com a crise europeia. Naturalmente é um país de um capitalismo até forte, né? Um capitalismo exacerbado, né? Sim, e não temos dúvida que o papel no comércio exterior da China hoje tem conotações, né? Nós caracterizamos como uma espécie de um imperialismo também, principalmente dos recursos naturais, principalmente da África, né? E a disputa de mercados aqui na América Latina também. Sabendo-se que a China tem um intercâmbio grande com o Brasil e também com Minas Gerais. Sim. Aqui, na aquisição de minérios, por exemplo. Por exemplo, até da principal atividade econômica de Minas Gerais, né? Das exportações de Minas, nós observamos que boa parte, né? Em primeiro lugar, está a China. Sim. Né? Apesar, é importante, o Fidel Castro tem uma frase importante, que não quer dizer que uma pessoa chama águia que ela tenha necessariamente asas e penas. Sim. Né? Que saiba voar. No caso da China, a República Popular da China tem, né, esse objetivo como socialismo de mercado, né? Nós chamamos de socialismo de mercado, mas nós apresentamos uma série de crítica, né, esse modelo chinês. Nós acreditamos que é possível no Brasil construir um Brasil socialista,
até pelo grau de desenvolvimento, né, das forças produtivas do nosso país e pelas riquezas que o nosso país tem. Tanto a cultura do seu povo, com a capacidade, a força da juventude, né, das universidades, Túlio, a iniciação científica. Sim. E o potencial que o Brasil tem. Na nossa avaliação, esse potencial é o socialismo, né? É a perspectiva de um Brasil socialista. Por isso que nós apresentamos a candidatura do Mauriase, né, e candidatura em diversos estados brasileiros. Túlio, você, no fundo da sua alma, você acha que esse discurso, hoje, nesse século de modernidade, de tecnologia que nós estamos vivendo, de estatização de meios de produção, de coletivização da terra, você consegue juntar meia dúzia de pessoas para te ouvir? A não ser esse meio acadêmico que tem um interesse direto, histórico. Você consegue? Se você for ali na esquina, esse discurso seu repercute para meia dúzia de pessoas? É interessante essa pergunta. Não é uma pergunta difícil para nós comunistas. Né? Seria talvez uma outra época, como nos anos 90. Mas a partir da crise econômica do capitalismo, né, em 2008, o discurso, a teoria marxista, ela mostrou, né, a sua validade do ponto de vista histórico. Quando o Marx pontuava que o capitalismo teria novas crises, né, e os neoliberais aqui no Brasil, né, Fernando Henrique e seus ministros louvavam as iniciativas neoliberais, apresentando como novo, né, apresentando o neoliberalismo, as privatizações como algo novo, esse discurso dos socialistas era bastante complicado. A partir do momento, né, que nós observamos a crise econômica mundial, o ressurgimento de experiências fascistas na Europa e com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, agravando algumas desigualdades sociais, né, que nós observamos diversos problemas sociais, e quando você vê a juventude na rua, clamando por mudanças, questionando o sistema político atual, nós observamos que há espaço para essas ideias socialistas e que o socialismo, além de possível, ele é necessário para que a humanidade não caminhe para aquilo que Vladimir Ilyich Lenin colocava como barbárie, né, que nós observamos nossos recursos naturais, né, como que é o capitalismo selvagem, vem destruindo os nossos recursos naturais, explorando cada vez mais a classe trabalhadora e sua juventude. Muito bem, Cena Política volta já já, debatendo com o candidato do PCB ao governo, Túlio Lopes. Daqui a pouco. Gente, só... De volta à cena política, debatendo com o candidato do PCB ao governo de Minas, Túlio Lopes. Túlio, quais são as propostas do Partidão para o governo de Minas? Qual que é a diferença do Partidão e outras agremiações de esquerdas em termos de propostas, de plataforma? Por exemplo, o PSOL também tem candidato ao governo do Estado. Qual que é o diferencial do Partidão? Certo. Quando nós começamos aqui a entrevista, vocês apresentaram, né, sobre o comunismo, sobre a história do PCB. O PCB mantém firme a sua proposta, né, que é o socialismo. Para tal, é necessário, né, uma transformação da sociedade brasileira. O PSOL, brasileira. por exemplo, não é socialista? O PSOL é socialismo, mas é um PCdoB. partido... PSTU. Sim, também são partidos que têm no horizonte, né, de sua política, o socialismo. A cultura política da esquerda, né, no Brasil, diversos partidos abraçam a bandeira do socialismo, né, até para fortalecer a tese que o socialismo é uma possibilidade, né, que diversos partidos colocam seu programa no socialismo. O PCB, ele defende, né, em sua plataforma política eleitoral a construção do poder popular, de uma democracia proletária socialista, ou seja, o povo participar da construção do governo. No que se refere a Minas Gerais, ao governo do Estado, nós propomos a criação de conselhos populares, nós defendemos, né, o fortalecimento do papel estratégico das empresas estatais mineiras, né, o caráter público e popular dessas empresas, que estão ameaçadas hoje por uma visão neoliberal
que vem se apresentando como novo no cenário político, mas que é algo velho da nossa política e ultrapassado, que precisa ser superado, essas políticas neoliberais. Nós defendemos também, em caráter emergencial, o atendimento das demandas dos servidores públicos estaduais. Hoje, boa parte dos servidores públicos estaduais passa por situações bastante difíceis, de condições de trabalho, com salários que não são aumentados, né, para além dos índices da inflação. Ao contrário, chegam a ser, no caso dos professores da rede pública estadual, o aumento foi de 5%, sendo que os índices, né, o INPC, está superior a esse índice de 5% de aumento. Outras demandas, né, de servidores públicos da saúde, da segurança pública, acho que é uma medida emergencial de um futuro governo, um governo do Partido Comunista. Sim. Atender a demanda dos servidores públicos e convocar a população, a juventude, a classe trabalhadora, a construir um outro governo, um outro Estado, né, na perspectiva ampla da nossa estratégia revolucionária. Nós queremos construir um Estado socialista, um Estado de novo tipo. Nesse sentido, nós achamos limitada a estratégia de apenas radicalizar a democracia que está aí. A democracia hoje ela é comprometida com o poder do capital. Boa parte dos parlamentares e dos governantes são ligados ao poder do capital. Nós queremos construir o poder popular a partir de uma campanha eleitoral e de um movimento de massas onde que o povo assuma seu papel de protagonista nessa história. Os meios e os objetivos dessa estratégia revolucionária, como é que ela se daria e onde que ela chegaria? E outra coisa, o Partido dos Trabalhadores, na sua opinião e na opinião do seu partido, ainda é um partido de esquerda, ou é centro-esquerda, ou é centro? Para começar a caracterização do PT. Sim. O PT, nos anos 90, né, teve uma plataforma socialista, mas eles acabaram que adjetivaram o socialismo, seria um socialismo petista. Sim. Hoje, no poder, é um partido que se configura como centro, até porque abandonou boa parte da perspectiva, né, da esquerda mesmo, inclusive a perspectiva socialista. No caso, né, do PCB, nós procuramos aí, né, construir essa alternativa a partir da luta dos movimentos sociais e populares, do movimento estudantil, movimento sindical e também da participação na disputa de outros espaços. Você falou agora do movimento sindical, né? Talvez pelo fato de o partido ser formado por professores, parece que liga-se mais a funcionário público, liga-se mais a estudante. Não tem uma ligação orgânica com trabalhadores, com metalúrgicos. Eu não vejo, não sei se tem. Certo. Nesse processo de reconstrução revolucionária aqui em Minas Gerais, nós conseguimos aí fortalecer núcleos do partido do interior de Minas. Por exemplo, nessas eleições, nossa chapa proporcional, nós conseguimos somar, né, e devemos multiplicar, né, o apoio de diversos movimentos sociais populares. Temos na nossa composição da nossa chapa liderança do movimento negro, 6 candidatos a deputados metalúrgicos, muito interessante isso, principalmente ali na região do Vale do Aço. Nós temos o nosso vice, foi ex-presidente do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, o camarada Roberto Auad, mas temos essa força também, principalmente na juventude e entre os professores. Aliás, ele deixou o Sindicato dos Advogados recentemente por causa das eleições. Até recentissimamente ele era presidente do Sindicato dos e Advogados. Fundador do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. É preciso só lembrar ao espectador, a espectadora, que existe a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o Sindicato dos Advogados. Túlio Lopes, aos 32 anos, você se acha convencido de que tem experiência para governar os mineiros? Fala um pouco dessa sua vivência para convencer os telespectadores que você tem uma bagagem suficiente para governar os mineiros. Certo. Pois bem, eu sou, né, presidente estadual do PCB, da nomenclatura do partido. Sou secretário político do partido aqui em Minas Gerais. Fui secretário-geral, participei, né, da coordenação nacional da União da Juventude Comunista e participo da luta dos movimentos sociais populares. Esse processo de convencimento, né, o partido nós debatemos bastante, né, a formação dessa chapa, e uma coisa me convenceu, é um problema que, além da questão política, né, que eu sou um militante do partido,
uma coisa me convenceu, a necessidade da juventude se apresentar como uma possibilidade de renovação e de construção de alternativa nesse cenário político que, de acordo com boa parte dos jornais, os programas de TV, já está dado. Uma eleição que pode ter o caráter plebiscitário aqui em Minas Gerais. Você acha que vai caminhar para aí? Eu acho que nossa candidatura e outras candidaturas também estão contribuindo para que a eleição seja despolarizada, certo? Nós estamos construindo alternativas, né, através das candidaturas da nossa campanha, movimento também, para que essa eleição tenha uma surpresa, né? Sim, em princípio, o caráter plebiscitário que você fala, e eu acho que você tem certa razão nesse ponto, é a disputa entre PT e PSDB, Pimentel e Pimenta. Certo. Boa parte dos jornais estão trabalhando com esse cenário. Agora, outras candidaturas apontam para isso, né? Quantas pesquisas, eu não sei, porque até então só apresentaram uma pesquisa de junho. Não apresentaram ainda uma nova pesquisa com todos os candidatos. Eu, por exemplo, ainda não tive meu nome testado nas pesquisas eleitorais. E temos que observar as pesquisas espontâneas e as pesquisas estimuladas. A diferença aí, para mim, é importante. No caso do Túlio, né, eu sou servidor público do Estado. Tendencioso aí para caminhar com os candidatos mais fortes? Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Como um marxista, né, eu procuro observar uma análise concreta da realidade. Então você está à vontade, porque Minas é o estado da inconfidência, entendeu? Da conspiração, nesse sentido, né? Conspiração, você está em casa. Pois bem. Quanto ao Túlio, né, só para complementar, além dessa questão da juventude, conversei muito com meus colegas de trabalho, essa questão do servidor público no estado de Minas Gerais, principalmente os trabalhadores em educação. Tive uma experiência, né, na rede pública estadual e também na Universidade do Estado de Minas Gerais, e nós observamos a necessidade de apresentar candidaturas ligadas à luta da educação, luta dos movimentos sociais em defesa da educação. Fiz parte, né, do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação, né, principalmente através de Contagem. Sindiúte. E ajudei, né, a criação da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, que inclusive hoje realizou uma paralisação reivindicando melhores condições de trabalho, que o salário seja de acordo com a titulação. E os estudantes, né, da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Unimontes estão na luta também por assistência estudantil, bolsas de ensino, pesquisa e extensão, que não existe em boa parte das unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, conversando com os colegas de trabalho, com lideranças de movimentos sociais e populares, além, né, do processo interno, né, do partido, né, da definição política do partido, eu estou convencido a ser candidato e defender essa plataforma, né, ligada aos movimentos sociais populares, e acho que estou preparado, porque na nossa equipe, entre os nossos apoiadores, né, é importante citar Diva Moreira, liderança do Movimento Negro, Dirlene Marques, o próprio Arutana Cobério Terena, né, essa equipe, eu acredito que ela pode contribuir bastante com as nossas formulações, nossas propostas. O que foi vereador do PCB. Arutana, né? E depois virou juiz e se aposentou como juiz. Sim, Arutana, ele retornou ao PCB, né, fazendo uma autocrítica, né, do período que ele não estava no partido e incentivando a militância a se apresentar, né, tanto nos movimentos sociais como na disputa política eleitoral. Túlio, quanto que o partido declarou no TRE de Minas de previsão de gasto? É interessante que o TRE ele solicita a apresentação, né, de um limite, né? Nós colocamos um limite ousado de R$500 mil da nossa campanha. Até então, nós arrecadamos, acho que não chegou nem a 1% desse montante. Esperamos que até essa perspectiva do poder popular, que o povo mineiro colabore com a nossa candidatura e com as demais candidaturas do Partido Comunista Brasileiro e deixar claro que a nossa candidatura não tem vínculo com o poder do capital. Que desde o processo eleitoral é necessário desvincular interesses de um futuro gestor público com a iniciativa privada. Existem candidatos que são claramente vinculados a interesses da iniciativa privada, que chegaram até
prestar assessoria ou ser indicado por esse setor. Se uma mineradora procurar a legenda para dar uns caraminguás, vocês aceitam ou não? Não. Não, Definitivamente. definitivamente não. Consultora, empreiteira? De forma alguma. E nós damos um recado para as mineradoras. O PCB, Só da através... China que vocês aceitam. Também não. Não. O PCB, através, né, do Armando Ziller, que foi um deputado estadual cassado em 1947, janeiro de 1947, defendeu nos sindicatos bancários a campanha O Minério é Nosso. Dá um recado para as mineradoras. Nós Do mesmo jeito que houve aquela campanha Petróleo é Nosso, teve a campanha Teve a Minério campanha é Nosso. aqui em Minas, O Minério é Nosso, com Armando Ziller liderando esse movimento. E o PCB foi fundado, aqui na região metropolitana, se organizou através de uma cidade importante para a atividade da mineração, que é Nova Lima. Nós fortalecemos a luta dos mineiros. Muito bem. Cena Política volta já já, debatendo com o candidato do PCB ao governo de Minas. De volta à cena política, debatendo com o candidato do PCB ao governo de Minas, Túlio Lopes, com a presença do jornalista Márcio Fagundes e de Luiz Carlos Bernardes, o Peninha. Olha, 2013 houve manifestações históricas no país. A maioria que participou lá, jovem. Você também é um candidato jovem. Você acha que o PCB pode atingir esse ideário, esses ideais dessas manifestações, sendo que nessas manifestações até o PSTU, o PSOL, acabaram sendo expulsos de lá? Você consegue chegar a responder essas questões das manifestações como candidato e como proposta de governo? Só acrescentando a pergunta dele, há inclusive uma discussão na mídia nacional nos últimos dias sobre a criminalização ou não de alguns dos líderes dessas manifestações, como a jovem que tem o apelido de Sininho. É o exemplo. Como é que você vê? Eles devem ser criminalizados ou não? E também, claro, a minha resposta eu espero depois da pergunta do Barroso. Certo. Nós participamos, né, antes das manifestações de julho de 2013, de uma série de protestos populares, Sim. durante e depois. Nós continuamos participando da luta dos movimentos sociais populares. No miolo dos movimentos ou entre os black blocs? O PCB, ele aponta, né, para a necessidade de fortalecer o movimento social organizado pelas bases. Perfeito. Né, e buscar também, né, essa resistência. Nós observamos o processo de criminalização dos movimentos sociais e da pobreza, né, no nosso país. Nós observamos aí aqui em Minas Gerais o nosso candidato a vice-governador por apoiar, através do seu escritório de advocacia, Roberto Awad. o Roberto Awad, e através também, né, dos sindicatos advogados de Minas Gerais e movimentos ligados aos direitos humanos. Sindicato dos Advogados que ele presidia, ele só para presidiu. quem está nos acionando agora. Ele apoiou a luta dos movimentos sociais aqui em Minas Gerais, né, e sofreu um processo jurídico acusando ele de apoiar a luta da juventude belo-horizontina, que ocupou, né, no caso, a Câmara Municipal, a ocupação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no caso aqui, né? E nós estamos atentos a isso. Não esperávamos que a repressão e a intimidação policial durante a Copa fosse tão forte assim, até porque é um governo que se apresenta com uma plataforma de centro-esquerda, o governo federal, e que nas manifestações aí apresentava um quadro de quase 5 policiais por manifestante. Nós, junto com militantes de outras organizações, estivemos na Praça 7 durante um jogo aqui em Belo Horizonte, onde a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, contando com o apoio da Polícia Federal, cercaram os manifestantes na Praça 7. O chamado envelopamento, né? Algo que nós não podemos concordar, do ponto de vista, né, direito de ir e vir e o direito à liberdade de expressão.
Isso é fundamental. Né? Mas nós pontuamos que existe esse processo de tentativa de criminalização dos movimentos sociais. No que diz respeito à rejeição da juventude aos partidos políticos, né, foi uma rejeição a todos os partidos. Mas é um fato interessante. Quando nós, militantes do PCB, eu inclusive tive que ir de bermuda. Eu fui com a bermuda com o símbolo PCB, a foice e martelo com o símbolo 21. Eu fui de bermuda para uma manifestação. Bodoque não? Não utilizo essa prática. O José Martí ele dizia que mais vale a batalha de ideias do que a batalha de pedras. Se bem que em algumas conjunturas pode ser necessário outras formas de luta. Como mas na questão dos palestinos lá em relação... No palestino, forma de resistência. No caso da intifada, né? Eu estive lá e vi intifada em Gaza. Impressionante. Com Sim, crianças e tudo. Mas isso é um detalhe à parte. Interessante que somente os partidos de esquerda levantaram bandeiras. Grupos ligados até o PSDB apresentavam um discurso do apartidarismo. Nós, partidos de esquerda, né, defendemos as bandeiras nas manifestações, porém o PCB não quer instrumentalizar a luta dos movimentos sociais. Sim. Partido é partido, movimento social é movimento social. O PCB quer estimular, quer apoiar a luta dos movimentos sociais e populares. E nós, a partir, né, das mobilizações de junho, no início houve essa rejeição, mas depois, né, os movimentos sociais, os partidos voltaram a levantar, a hastear suas bandeiras de forma unificada, né, construíram uma luta que deu sequência após as manifestações de junho. Então, os partidos de esquerda estão presentes nas greves, nas ocupações, na luta do movimento estudantil, dos movimentos sociais, defendendo as suas bandeiras e se identificam, mas os partidos de esquerda e o PCB se identificam com a plataforma que os movimentos sociais apresentam no nosso país. Principalmente, né, essa luta por transformações na nossa sociedade. Túlio, você fala muito em estatais, uma das defesas básicas do PCB é essa. E como é que você vê essa situação das estatais mineiras, quando se fala até em privatização na atualidade? Certo, o PCB, o posicionamento contrário, né, à PEC 68, diz respeito à privatização da Gasmig. Nós entendemos que Minas Gerais tem uma diferença em relação aos outros estados da federação, que é o número, né, de empresas estatais e o potencial que tem o estado em termos de riquezas naturais, né, riquezas minerais. Né? Nós, através de um estudo, descobrimos gás na bacia do São Francisco. E agora eles querem privatizar a empresa que realizou esse estudo e que é, né, uma empresa dos mineiros. Muito estranho isso, né? A força, a mão invisível do capital está presente nesse processo de privatização. Nós rejeitamos, queremos fortalecer o caráter público das empresas estatais mineiras. Isso é um processo importante para potencializar e favorecer o desenvolvimento regional. E sua ação abarca todas as estatais? Todas as estatais. Inclusive, a discussão sobre a Vale do Rio Doce. O partido, né, o candidato presidente do Partido Comunista Brasileiro, defendeu, né, no seu programa, em uma série de entrevistas, o movimento que luta pela reestatização da Vale do Rio Doce, que, na nossa perspectiva, foi um crime a privatização da Vale do Rio Doce. Inclusive, um dos candidatos postulantes ao Palácio Tiradentes foi... Tiradentes... que hoje, né, é o antigo Palácio da Liberdade. O Palácio do Poder é da Liberdade, mas o de na ofício, cidade administrativa. Cidade administrativa. Um dos postulantes aí foi o grande garoto propaganda do Fernando Henrique Cardoso durante o processo de privatização das estatais, inclusive a Vale do Rio Doce. Nós defendemos o movimento que luta pela reestatização da Vale, né, e, no caso, fortalecimento, garantir que as riquezas naturais, a vida, sejam protegidas pelo Estado. Você acha que uma coisa dessa pode ter volta? Sim, é um processo historicamente difícil, não? Sim, eu participei, no movimento, junto com os movimentos sociais populares, do plebiscito organizado pelos movimentos sociais em defesa da reestatização da Vale do Rio Doce em 2007. Nós, junto com o MST, chegamos a ocupar a sede da Vale na rua Sapucaí. Né? Em Belo Horizonte? Fomos presos, depois conseguimos a liberação, mas na tentativa de denunciar o crime que foi contra o Estado brasileiro e que teve um impacto direto nas contas do Estado de Minas Gerais. Tem estudos que mostram, né, isso, como que
essa privatização reverteu em prejuízo para as contas do Estado de Minas Gerais e que abriu espaço para que a iniciativa privada cada vez mais explore as nossas riquezas naturais sem preocupar com contrapartida, porque a contrapartida está garantida através do financiamento de boa parte dos deputados Campanhas. em Minas Gerais. É só uma coincidência que eu estou constatando. Itamar Franco, que foi presidente da República, depois disputou o governo de Minas e uma das principais teses dele como candidato a governador era de fortalecer novamente empresas estatais mineiras que, segundo ele, estariam sendo fragilizadas. Como é que você viu aquela ação de Itamar Franco? Nós observamos aqui em Minas Gerais, né? Telemig, Benji, Açominas, tem um processo anterior, né, da Uzi Minas, empresas que foram privatizadas aí na onda desse discurso neoliberal, que hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, sinais de, claro, que esse discurso não é mais eficaz, não cola perante a gestão pública e esse discurso é cada vez mais comprometido com aqueles que defendem a ordem, né? A ordem, principalmente os interesses do capital. No caso do PCB, nós temos um vínculo com a esquerda. Alguns falam, né, que somos a esquerda tradicional, porque defendemos os interesses da classe trabalhadora e da juventude. Nesse sentido, é importante que o Estado ele seja voltado, as empresas estatais sejam voltadas para as demandas populares. Um grande exemplo é o caso da Copasa no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri. É necessário que a empresa organize a coleta seletiva, né, a coleta de esgotos e também que garanta o saneamento básico. Para boa parte dos municípios mineiros tem dificuldades, né, tem problemas sérios da saúde por conta da ausência de saneamento básico. Nós queremos fortalecer o papel dessa empresa, né, no caso, para resolver as demandas populares. Uma empresa pública que está no processo de financiarização, que está no processo de privatização, de sucateamento, ela não tem essa perspectiva. Né? Nesse sentido, é muito importante. Agora, o governo do Itamar Franco deixou a desejar uma série de aspectos. Nós não temos nenhuma identidade política. Você fala em Minas. Com o Itamar Franco. Agora, no processo, quando ele criticou o Fernando Henrique Cardoso, uma ação pontual foi importante para evitar o processo ali, né, que seria o primeiro passo ali, né, Furnas, mas um passo gigantesco que seria para a privatização da própria CEMIG. Túlio Lopes, nós sabemos que áreas como saúde, educação e segurança hoje são prioridades num processo de governo em Minas Gerais. Quanto você pagaria, você governador, quanto você pagaria um professor, um médico e um soldado ou um policial civil? Quanto você paga? Quanto você acha que eles mereceriam ganhar por mês? A demanda apresentada pelas entidades, né, dessas categorias, a demanda do professor, aí tem uma boa parte dos professores aqui do Estado, né, querem, né, e gostariam que eu dissesse isso, eu vou dizer, a demanda que cumpra a lei nacional do piso salarial nacional, uma lei para garantir aí uma jornada de 20 horas, 1/3 de planejamento e o salário condizente, né, com a função que é muito humana, que é muito importante para a nossa sociedade, que é a função de trabalhador, educação, de um professor, de uma professora. Nesse caso, aí o salário em torno do DIEESE, né, é o referencial, mas no caso da jornada de 20 horas para os professores da rede pública no estado de Minas Gerais seria em torno de R$ 1.800, de acordo com o reajuste da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é um reajuste anual. Agora, nós acreditamos que, além do piso, o servidor merece mais, tanto da segurança pública como o servidor da saúde. Queremos ofertar um serviço de qualidade para a população, sem condições de trabalho, sem um plano de cargo e carreira. Na área da educação também ou não? Na área da educação, por exemplo, é um dado que o coordenador da Associação dos Docentes da Universidade de Montes Claros, ele me apresentou um estudo onde que Minas Gerais paga o pior salário das universidades estaduais do Brasil. O salário que o professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Universidade de Montes Claros, recebe, ele é abaixo de
boa parte dos estados da nossa federação. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco debatendo com o candidato do PCB ao governo de Minas. Já, já. De volta à cena política, debatendo com o candidato ao governo de Minas do PCB, Túlio Lopes. Túlio, na hipótese de a sua candidatura não chegar ao segundo turno, hoje ninguém pode falar quem chega, ninguém tem bola de cristal aqui, mas as pesquisas apontam para o segundo turno entre Pimenta da Veiga do PSDB e Fernando Pimentel do PT. Como você disse, os partidos hoje trabalham para não haver uma eleição plebiscitária aqui em Minas. Mas nessa hipótese desses dois candidatos, com quem ficaria o PCB? Com quem ficaria o Partidão? O PCB, através de sua campanha Movimento, busca o apoio do povo trabalhador mineiro, da sua juventude, buscando construir uma alternativa. Estamos trabalhando bastante nessa perspectiva. Por isso, nós pedimos o voto na Legenda 21 para fortalecer e garantir a eleição de deputados do Partido Comunista Brasileiro e apostamos no apoio, tanto financeiro, a contribuição nas panfletagens, na divulgação do nosso programa, nossa plataforma de governo, para todos aqueles que acreditam e que compreendem a necessidade e a possibilidade de uma mudança no quadro político em Minas Gerais. A alternativa do PCB, tanto para o Senado Federal, o professor Pablo Lima, para a presidência da República, o professor Mauriás, e aqui no governo do Estado, o professor Túlio Lopes, essa alternativa ela pode se tornar viável e deveremos ter o apoio de boa parte do partido de esquerda no segundo turno. Nós acreditamos que hoje, no cenário que está dado, a candidatura do Fernando Pimentel ela configura um pacto entre capital e trabalho. Haja vista, por exemplo, o candidato a senador é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No caso da chapa do PSDB, fala o Josué. Josué, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Sim, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Candidato ao Senado, né? Ao Senado. O nosso candidato a senador, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e da Faculdade de Educação, professor Pablo Lima, suplente José Francisco Neres e o Cledimárcio, que é o metalúrgico lá do Vale do Aço, onde que o partido tem uma série de candidaturas e o PCB se apresenta como alternativa. Nós achamos que é possível transformar as coisas, a vida, só a luta muda a vida, e a luta dos movimentos sociais e populares é fundamental para além da disputa política eleitoral. Na disputa política eleitoral, nós temos uma alternativa, que é votar 21, é votar no PCB, que é uma das melhores opções políticas se apresentam nessas eleições, candidaturas do PCB. Turno com os dois que eu falei, você não teria nenhuma opção, não? O partido não teria outra opção? Em Minas? Em Minas. Em Minas. Eu continuo defendendo a tese que é possível a candidatura do professor Túlio Lopes, vice Roberto Auad, ir para uma disputa onde o tempo de TV será igual, e teríamos a oportunidade de participar do debate político eleitoral. Isso nos possibilita até depreender que as duas legendas encabeçadas por Pimentel e Pimenta, como você está citando, Barroso, não são de esquerda, porque ele falou que gostaria de ter apoio de esquerda. Ele deixou claro aqui que elas são de centro e centro-direita, suponhamos, mas de esquerda não são, não é isso? Sim. Pronto. Por dever de ofício, eu tenho que te fazer uma pergunta, que eu fiz para Jô Moraes aí sentado nessa cadeira. Deputada federal do PCdoB. Do PCdoB comunista. Eu uso Fusca, eu tenho um Fusca, eu ainda selo carta quando eu quero corresponder com meus amigos, eu torço para o América, eu me recuso a tomar cerveja sem álcool e eu me acho tão antiquado. Quando eles te chamam de comunista, você não se acha antiquado, não, Túlio? Pois bem, eu sou comunista,
O Che Guevara dizia que uma das principais características de um comunista é o orgulho de ser comunista. Eu sou comunista, gosto daquela frase do Luiz Carlos Prestes, Peninha, Sim. que diz que o comunismo é a juventude do mundo, certo? Torço para o América, Futebol Clube. Sim. E Então você teve uma Tem uma identidade com parte ele. de antiguidade aí comigo aí. sim, e é importante desmistificar uma ideia, né, uma propaganda anticomunista, que os comunistas querem socializar e universalizar a pobreza. Nós queremos a socialização dos meios de produção e, no caso, né, que o trabalho, a produção social, que a produção é social, que é coletiva, que o fruto dessa produção, toda a riqueza, seja também socializada. Nesse sentido, os comunistas eles lutam pela superação do capitalismo. Uma etapa de transição que nós denominamos de socialismo. Com essa modernidade que a gente vive hoje, se você tivesse que trocar os símbolos, a foice e o martelo, para atualizar esse símbolo, essa simbologia que está embutido, né, do socialismo, do comunismo, do marxismo, nesse símbolo, você trocaria por quais instrumentos? Acho que a foice e o martelo é o símbolo que representa, né, a união dos trabalhadores do campo, a foice, e o martelo, a união dos trabalhadores da cidade. Não vejo necessidade de alterar o símbolo. O que nós temos o que fazer... computador, talvez, não sei. Tô brincando. chegaram no... Eu pensei a foi sua nisso, pergunta porque eu entendi. eu Boa. tive no campo Boa. agora, eu não vi uma foice. Eu cortei Minas Gerais, metade de Minas Gerais, não vi uma foice. Um trabalhador voltando com uma foice ou uma enxada nas costas, não vi nenhum. Cortei 700 quilômetros. E o martelo é a mesma coisa. Hoje é a robótica, Sim. a tecnologia, nesse sentido que eu quis falar. Alguma coisa que atualize mais. Que atualize, né? É. Pois bem, nós nos esforçamos para buscar a atualidade do marxismo quanto ferramenta de análise teórica, de interpretação, de conhecimento da própria realidade, Sim. objetivando transformá-la. Nós estudamos o capitalismo hoje. Hoje, como funciona o capitalismo hoje. Nós fizemos um balanço das experiências do socialismo no século XX e apontamos as perspectivas para o socialismo no século XXI. Claro que os comunistas, no processo de crítica, autocrítica, né, não são presos a dogmas do passado em uma tradição conservadora. Há elementos da nossa cultura política comunista, elementos da nossa tradição revolucionária são muito bem-vindos. Você conhece A Cuba? cor vermelha, conheço Cuba. Você conhece os Estados Unidos? Estados Unidos não, e provavelmente terei dificuldade com o meu passaporte de ir aos Estados Unidos. Não te deixa entrar lá, não? É porque eu participei, né, pela União da Juventude Comunista, né, representando a juventude do partido da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, uma entidade claramente anti-imperialista. E tive a oportunidade aí de participar de uma série de lutas, seja na Colômbia, no Chile, na África do Sul, Venezuela e Cuba, de uma plataforma anti-imperialista, né, contrário, principalmente na América Latina, aos interesses dos Estados Unidos. Você falou em modernidade, houve uma época que o Partidão entrava aí nos meios artísticos, entrava nas redações, eram permeadas de militantes do Partidão, jornalistas, tanto que eu citei aqui o Vladimir Herzog, né, que acabou sendo assassinado pela ditadura militar. Você acha que o Partidão ainda consegue ser esse símbolo de modernidade hoje? Olha que interessante, o partido, né, no seu 15º Congresso, nós conseguimos observar uma certa renovação, até na própria militância. Número de jovens, de índios, de negros, de mulheres, no coletivo partidário. Isso foi muito importante, né? Tanto é que boa parte das candidaturas do PCB aqui em Minas Gerais são de jovens, né? Tem meus 32 anos, o Pablo Lima, nosso candidato ao Senado, com 36 anos, até para mudar essa cultura política, que o senador tem que ser uma pessoa sempre mais velha. Né? No caso, aqui, nós observamos que o partido está voltando a ter uma inserção no movimento operário sindical, ter uma inserção entre a juventude. No campo da cultura, olha como são interessantes as coisas. O coordenador-geral da campanha do PCB aqui em Minas Gerais, Magela Medeiros, é ligado, é um ativista cultural, um produtor cultural muito importante aqui. E a juventude, né, ela busca também através das suas intervenções artístico-culturais, inovar e fortalecer a luta dos próximos movimentos sociais. Durante a Copa, houve uma série de intervenções artístico-culturais dos movimentos sociais populares, na Savassi, na Praça 7, objetivando tirar, né, o foco da repressão ali, tentando driblar o foco da repressão, que eram as manifestações, né?
Muito bem, agradecemos a presença do candidato do PCB, Túlio Lopes, ao jornalista Márcio Obrigado. Fagundes e ao jornalista Luiz Carlos Bernardes, não Luiz Carlos Prestes, né? Não, Cavaleiro da Esperança. Luiz Carlos Peninha, e queria, mais uma vez, cumprimentar o Barroso, os outros participantes, e cumprimentar especificamente a TV BH News pelo papel que ela continua cumprindo importante no jornalismo mineiro. Muito bem, Cena Política agradece também a você e volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.